Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula e na aula de hoje nós vamos estar aí, então aprendendo a como realizar conversões de unidades de medidas de área. E a unidade de medida base do Sistema Internacional de Área é o metro quadrado, ok? Com isso nós dividimos as unidades de medidas de área em múltiplos e submúltiplos do metro quadrado. Observe aqui que nós temos então como os submúltiplos das unidades de medidas de metro quadrado os milímetro quadrado, o centímetro quadrado e o decímetro quadrado. Aqui já foi realizado alguns exemplos de conversão, todas elas trazendo então quanto que essas unidades medidas aqui, o valor unitário delas representam em metros quadrados. Bom, temos também os múltiplos do metro quadrado, que são os mais conhecidos aqui, né? Bom, temos o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado e o decâmetro quadrado, ok? Sendo mais conhecido, como eu comentei com vocês aqui, é o quilômetro quadrado, como os múltiplos aqui do metro quadrado. Bom, tendo que o metro quadrado é a nossa referência, né? Aqui, para realizar as conversões, quando sempre que você for fazer a conversão, então, de uma unidade de medida maior para uma menor, você vai estar realizando uma multiplicação por 100. Tá? Então, para cada unidade de medida que você for caminhar aqui nessas casas, que eu estou mostrando aqui, você vai estar multiplicando por 100, ou o equivalente a 10 ao quadrado, né? Para quem não lembra, né, de potência, então 10 ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que 100, tá ok? Bem, vamos lá então. E quando você for então fazer agora uma conversão de uma unidade de medida que é menor para uma maior, você vai estar fazendo a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Como aqui temos os exemplos. Se você tem a unidade de medida de metros quadrados, vamos supor que você queira converter para hectômetros quadrados. Então, você vai ter que dividir por 100 uma vez e depois dividir por 100 outra vez, certo? Tá, ok. Vamos para os exemplos aqui. Temos 3,5 quilômetros quadrados para transformar para metros quadrados, que é uma unidade de medida menor, né, que o quilômetro quadrado. Você vai precisar, então, multiplicar. Por quanto que você vai multiplicar? Então, vamos contar aqui. Eu vou multiplicar por 10 ao quadrado uma vez, depois mais uma vez por 10 ao quadrado e depois mais uma vez por 10 ao quadrado. Ou, se você preferir, por 100, depois multiplico mais uma vez por 100 e mais uma vez por 100. Tá ok? Isso é a mesma coisa que multiplicar uma única vez já direto por quanto? Seria o equivalente você então fazer 3,5 vezes, multipliquei por 100, depois mais uma vez por 100, é só acrescentar dois zeros, depois multiplicou mais uma vez por 100, basta acrescentar mais dois zeros, tá? Se você preferir isso aqui, você pode já deixar em notação científica, basta colocar 10 elevado a 6, né? Fazendo essa multiplicação, lembre-se que sempre que você vai multiplicar por uma potência de base 10, basta deslocar a vírgula para a direita. E quando é dividir, deslocar a vírgula para a esquerda. De acordo qual é a quantidade de vezes que você vai estar deslocando a vírgula, né? De casas que você vai estar deslocando a vírgula. É de acordo com o número de zeros que tem teu número. No caso aqui, se você tem um número aqui que é 1 milhão, né? Ou seja, ele é composto por 6 zeros, você vai deslocar a sua vírgula, aqui 6 casas para a direita, tá ok? Então, vamos estar fazendo isso aqui embaixo. Vai ficar então o seguinte, 3,5, aí eu vou acrescentar os zeros aqui, os 6 zeros, tá ok? E isso aqui é a mesma coisa que o quê? Desloca a sua vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Ficou aqui sobrando um zero para a direita, você nem precisa representar ele. E agora vou escrever esse número, que é a mesma coisa que 3.500.000 centímetros quadrados. Pronto. Tá aqui feita a conversão. Eu sei que acaba ficando um valor muito grande, né? Porque sempre você vai estar multiplicando ali por 100 em 100 ou dividindo de 100 em 100, que acaba daí ficando um número muito pequeno.
Próximo exemplo, 400 centímetros quadrados. Como os centímetros quadrados para metros quadrados, que é uma unidade de medida maior, então uma unidade de medida menor para uma maior, que é a que está aqui. Você vai precisar dividir por quanto? Dividir uma vez por 100 e depois dividir mais uma vez por 100. Ou se você preferir aqui, dividir por 10 ao quadrado, depois mais uma vez por 10 ao quadrado, né? Que é a mesma coisa que 10 à quarta. Então, eu vou deixar aqui, então, dividiu por 10 e depois dividiu mais uma... Perdão, dividiu uma vez por 100, depois dividiu mais uma vez por 100. Basta acrescentar mais 2 zeros. Lembrando que você pode simplificar, né? Chuck, 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 chuck. Cortou, cortou. Ficou a mesma coisa que 4 sobre 100. 4 sobre 100 é a mesma coisa que 0,04 metros quadrados, que é a unidade de medida a qual nós gostaríamos de ter convertido aqui. Bom, próximo aqui, 7 hectômetros quadrados para metros quadrados. Agora, observe, você tem uma unidade de medida que é maior e você vai querer passar para uma unidade de medida menor, que é o metro quadrado. Então, você vai precisar multiplicar. Por quanto? Multiplica uma vez por 100 e depois mais uma vez por 100. Mesma coisa que, então, está multiplicando isso aqui uma única vez direto por 10.000. Fazendo, então, essa multiplicação... Quando se multiplica por 100, depois uma vez por 100, aqui já fica bem fácil, né? Não tem nem vírgula, é um número inteiro. Então, basta acrescentar aqui, multiplicou uma vez por 100, ficou 700. Mais uma vez multiplicou por 100, ficou aqui, então, o 70.000 metros quadrados. Esse é o resultado da nossa conversão. E, por último, 4.275 milímetros quadrados, que é uma unidade de medida menor para a qual nós queremos converter, que é decímetros quadrados. Então, milímetros quadrados, para chegar em decímetros quadrados, vai precisar, então, dividir por quanto? Por 100 e depois mais uma vez por 100. Mesma coisa que dividir isso, então, de uma forma direta por 10.000. Então, 4.275 divididos por 10.000. Aqui. Então, aqui você observa, mas cadê a vírgula daqui para poder deslocar as casas para a esquerda, né? Então, você comentou que se tiver, de acordo com a quantidade de zeros que eu tenho aqui, é a quantidade de casas que eu vou deslocar a minha vírgula para a esquerda. Nesse caso, quando não aparece a vírgula, no fundo ela existe, né? Só está omitido o aparecimento dela aqui, ela sempre vai estar no final do número. Então, você vai andar, o 10.000 tem 4 zeros, então você vai percorrer 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Como ficou vazio aqui, né? Não tem nada, a gente acaba colocando um zero, né? Então vai ficar 0,4275 decímetros quadrados. Ok? Bom, pessoal, então sempre você vai precisar fazer isso quando você às vezes tem um exercício que precisa calcular a área de alguma forma geométrica, e aí só que daí no final das alternativas, quando você vai responder, você observa que a unidade de medida a qual você encontrou, o valor da tua área, não é aquela a qual o exercício está pedindo. Então, por exemplo, você calculou lá, estava tudo em centímetros quadrados, então o resultado do teu cálculo ficou lá em centímetros quadrados e você precisa daí converter isso para metros quadrados, vamos supor. Então, para você não ter que refazer toda a conta, basta você estar fazendo então essas conversões. Ok? Para a aula de hoje é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau.